Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal no YouTube e hoje nós vamos aprender sobre o que você tem que fazer para ter uma memória melhor. Se você tem problema de memória, se você quer até prevenir Alzheimer, fica nesse vídeo que você vai entender tudo até o final. Eu sou o Dr. Dalmor e nesse canal eu te ensino a ser cientista do teu corpo. Então já dá o like no vídeo aqui, começa a seguir o canal para você não perder mais dicas e conteúdos como esse daqui. Bom, como eu falei, esse vídeo é muito importante para quem tem preocupação com memória. Sabe se você está começando a esquecer muitas coisas, aonde deixou a chave do carro, aonde deixou a chave da casa, se deixou a janela aberta quando saiu de casa, ou até aquela lista de compras no mercado que você tem que pensar, poxa, será que eu comprei tudo aqui mesmo? Também é muito importante se você está tentando aprender alguma coisa nova, seja estudar algo novo para algum concurso, alguma prova, seja algum instrumento musical, ou seja uma habilidade nova, como um esporte novo, qualquer coisa que você quer aprender, você precisa ter uma memória, desenvolver uma memória para consolidar esse aprendizado. No vídeo de hoje eu vou te explicar qual o melhor aliado que você vai ter para uma memória construída, para uma memória forte, para uma memória fortalecida. Esse é o passo zero para você ter a memória que você tanto deseja. Nós vamos falar hoje sobre o sono. O sono, nós entendemos muito sobre alimentação, sobre atividade física, sobre jejum, um monte de coisa, mas sono, você já parou para reparar o quanto o teu sono é importante? Pois é, hoje eu vou te convencer que esse teu sono que você acha que você vai dormir só quando você estiver morta, só quando você não tiver mais tempo, você precisa sim arranjar tempo para dormir, porque isso é fundamental na tua saúde. Eu já te falei, eu vou te ensinar a ser cientista do teu corpo. Então, vamos lá. Primeiro você tem que entender que o sono corresponde a 1/3 da tua vida. Sim, 1/3 você vai passar dormindo. Se você quiser viver mais, você vai ter que contar com esse 1/3 muito bem feito. Na verdade, muita gente usa o sono só para curar o cansaço, quando você deveria pensar no sono para potencializar a tua energia, não só pensando no cansaço. Você tem que entender que o sono ele vai ser fundamental em todos os parâmetros da tua saúde. E hoje que nós vamos falar de memória, você vai entender que o sono, primeiro vamos começar pelo básico. Nós temos no nosso cérebro um sistema que vai fazer a limpeza durante o sono. Então, quando você está dormindo no sono profundo, o teu cérebro vai começar a limpar tudo de ruim que aconteceu durante o dia, todas as proteínas ruins, metabólitos ruins, memórias ruins. Inclusive, o sono é uma das melhores formas de curar traumas, sabia disso? Só que o sono ele impacta diretamente também o estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo ele anda alinhado com o sistema linfático, que é esse sistema de limpeza que eu acabei de falar para vocês. Quanto melhor o teu sono, menos estresse oxidativo você vai ter e maior a limpeza, o que o teu cérebro vai fazer. Quanto pior o teu sono, quanto menos você dormir, pior vai ser essa junção, esse alinhamento, e aí você começa a ter morte de neurônios, principalmente no hipocampo, a principal região do nosso cérebro que faz com que nós tenhamos uma memória consolidada, uma memória forte. A memória que você quer, ela depende de um bom hipocampo, de um hipocampo bem desenvolvido, de um hipocampo antioxidado, de um hipocampo bem limpo pelo sistema linfático. E sim, uma das proteínas que esse sistema limpa se chama a proteína beta-amiloide, que você já deve ter ouvido ela quando você ouve sobre o Alzheimer. O Alzheimer é aquela doença, aquela demência que todo mundo teme ter um dia na vida, que eu particularmente acho uma das piores doenças que a gente pode ter, a mais cruel, porque do que eu vi na minha residência de pacientes com Alzheimer é uma velhice muito triste, não só para quem tem, como para a família também. Existem outras doenças pesadas assim da gente ter, mas o Alzheimer eu acho que é do que eu já vi, tá assim no top 3, tranquilamente. E o sono pode te ajudar a talvez até prevenir o Alzheimer, ou se você for ter, porque o Alzheimer ele não é só o sono que conta para ter o Alzheimer, tá? Vamos lá. O Alzheimer é uma doença heterogênea, ou seja, ela tem muitas causas. E essas causas tendem a ter no meio ambiente, ou seja, no ambiente que você vive,
Não falando das pessoas, mas o como você convive ao longo do dia. Qual a tua alimentação, como é teu sono, se você faz atividade física, como é a tua saúde em geral. Isso é uma parte. Outra parte é uma predisposição genética. Sim, tem gente que tem uma predisposição genética, alguns genes já estão associados ao Alzheimer, como o APOE, APOE. É um gene que a gente pode dosar no sangue também, tranquilamente, e conseguir entender. Se ele está alto, a gente consegue entender, poxa, você tem um risco maior de ter Alzheimer, então você vai ter que ter alguns hábitos para a gente tentar postergar o máximo isso possível ou até prevenir. Em alguns casos, a medicina funcional sim ajuda a prevenir muitas doenças, o Alzheimer é uma delas. Só que falando em sono, você vai ter que aceitar que o sono não é só deitar na tua cama e dormir. O teu cérebro ele não entende que está na hora de dormir, você tem que fazê-lo entender que está na hora de dormir. E ao fazê-lo entender que está na hora de dormir, ele vai ter um sono mais reparador, um sono que vai te propiciar com que esse sistema linfático, com que a antioxidação ocorra, com que ocorra a limpeza dos detritos, das proteínas ruins do cérebro. Tudo isso vai acontecer a partir do momento que você tem um sono reparador. Então deixa eu te dar uma péssima notícia, ou te jogando choque de realidade aqui. Não é só você deitar na cama e dormir. Você vai ter que ensinar o teu cérebro que ele vai dormir. E isso depende de 4 pilares da tua rotina. Primeiro, você tem que ter, como eu acabei de falar, uma rotina. Então você sim vai ter que ter hora para dormir e sim vai ter que ter hora para acordar. E não, final de semana não deve ser maleável. Você tem que ensinar o teu cérebro a hora que você deita e a hora que você acorda todos os dias da semana, todos os dias do ano. Claro, exceções acontecem, tá tudo bem, mas a rotina é o que mais conta. Sabe que muitos pacientes perguntam no consultório, poxa, às vezes eles vêm muito frustrados, né? Porque, poxa, não fiz tal coisa, na maior parte dos dias eu fiz, mas, putz, teve um dia que eu saí da dieta, teve um dia que eu dormi mal. Eu falo, não, calma. Existem exceções e é saudável nós termos exceções. É saudável a gente ficar de vez em quando com um grupo de amigos, conversando até tarde, batendo papo. Tá tudo bem. O problema é a rotina. Toda vez que isso vira constante, isso virou uma rotina. E não pode estar na tua rotina você não ter horário para dormir e horário para levantar. Inclusive, isso se chama social jet lag. Sabe o jet lag que você sente quando você muda de um país, quando muda para uma região até do mesmo país que tem um outro fuso horário, que você sente no corpo aquele cansaço, aquela indisposição? Existe o lag social, que é isso que eu acabei de falar. Você sai muitas vezes, muito seguido com amigos ou por conta de trabalho, você não tem essa regularidade no sono e o seu corpo não entende, o seu cérebro, na verdade, não entende que está na hora de dormir e isso vai piorar demais a tua memória. Outra coisa muito importante que você tem que aprender sobre o sono é sobre a continuidade. Você tem que ter uma continuidade ao longo da noite. Você pode acordar algumas vezes, mas você não pode perceber que você acordou. Eu já vou explicar isso daqui a pouco quando nós falarmos sobre as fases do sono. Vocês vão entender o que eu estou falando, mas é normal o nosso cérebro ele ter um micro despertar algumas vezes à noite, ocorre naturalmente, é normal, é ok. Quanto menos isso acontecer, melhor, mas se acontecer poucas vezes, 5, 6 vezes, está tudo bem, você não vai perceber. O problema é quando você acorda muito e percebe que acordou. Ao perceber que acordou, você vai ter um sono não reparador. E é claro, você tem que ter uma quantidade ideal de sono, que são 7 a 8 horas pelo menos, idealmente 8 horas. Se eu fosse te dar um conselho assim para a tua vida, durma 8 horas consistentemente com uma boa qualidade também, que é o nosso quarto pilar. Ter uma qualidade boa quer dizer que você acorda descansado, que você sente que teve um sono reparador na manhã seguinte. Você não precisa necessariamente acordar e já pular para a máquina de café ou para um banho gelado para acordar. Não, você consegue acordar naturalmente, muitas vezes até sem o despertador. Bom, até agora você entendeu a importância do sono, sobre Alzheimer, sobre memória, mas vamos aprofundar um pouco mais sobre a memória. Para você entender melhor sobre sono e memória, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui para você ter uma boa noção do que a gente está conversando. Primeiro, como funciona a arquitetura do sono. O sono ele é dividido em duas grandes fases.
o sono REM e o sono não REM. Essas fases ocorrem em ciclos ao longo da noite. Então, o sono não REM tem a fase 1, 2, 3 e 4. A 1 e a 2 são mais superficiais, a 3 e a 4 são sono mais profundo, chegando no sono REM, que é o sono completamente profundo. Essas 5 fases, o sono 1 a 4 do não REM, mais a quinta fase, que seria o sono REM, elas correspondem a um ciclo do sono. E esse um ciclo do sono é muito importante ele ser completado a cada período da noite. Você vai passar por 6, 7, 8 vezes todo esse ciclo. Então esses ciclos eles duram, um ciclo desses vai durar aproximadamente 90 minutos. E quando nós deitamos, o nosso cérebro, ele não, como eu falei antes, ele não vai diretamente dormir, ele vai começar a ter um sono mais leve. Se a gente fizer uma analogia aqui, quando a gente coloca, pensa que a gente está num estádio de futebol, antes do jogo. Se você colocar o microfone no meio desse estádio, que som ele vai captar? Ele vai captar um monte de conversa, um som que não é contínuo, que não é um único som, são diferentes sons. É isso que acontece no nosso cérebro quando a gente deita. Ele não dorme imediatamente, ele começa a se arrumar para assistir o jogo, que é, logo depois de alguns minutos, o teu cérebro começa a aprofundar teu sono. E aí você começa a ficar cada vez mais entrando e chegando perto do sono REM. Quando a gente, então, imagina a mesma analogia do microfone no estágio, quando a gente chega no estágio 3 e 4 do sono não REM, e até no sono REM, se a gente colocar o microfone no meio do estádio, é como se ele captasse o som da torcida cantando o hino do time ao mesmo tempo. Aquele som lindo, o uníssono, que todo mundo canta junto e fica um som muito unânime, é esse o som que o cérebro emite quando a gente entra no sono, quando a gente vai aprofundando o sono. Ou seja, ele se organizou, ele está todo junto fazendo uma mesma função, reparando o teu corpo para ter não só uma ótima memória, como uma ótima saúde. E aí, se a gente fosse dividir o nosso sono em duas metades, nós conseguimos dizer que a primeira metade do sono equivale ao sono não REM, um pouco mais superficial, e a segunda metade da noite ao sono REM, mais profundo. Então, vamos dizer que você esteja dormindo 6 horas por noite, você está perdendo 25% do teu sono REM, porque o sono REM ele acontece na última parte do teu sono. A última parte, a segunda metade da tua noite de sono é a mais importante. Você está entendendo que o cérebro, ele de fato, ele não começa a dormir quando você manda ele dormir, ele começa a dormir quando ele se arruma para dormir. Por isso, dormir pelo menos 7 horas por noite é muito importante. E agora falando da memória, principalmente, que é o que você veio ver aqui, você conseguiu entender todo o conjunto do sono. Só que a memória, como a memória está relacionada de fato diretamente ao sono. O sono é o que vai apertar o botão de salvar da tua memória, principalmente nos estágios 3 e 4 do sono não REM. É essa fase que vai fazer com que você consiga ter uma memória consolidada, com que você consolide todo o aprendizado que você teve no dia anterior. Então, por exemplo, você está estudando para uma prova. Nada adianta você estudar para a prova e não dormir bem, porque você vai esquecer pelo menos metade do que você estudou. Sabe aquela sensação de branco que você tem quando foi fazer uma prova? É isso, você não dormiu bem. Sabe aquela sensação de quando você está tocando um instrumento musical e você se perde na partitura? É o sono, que não apertou o botão de salvar do que você aprendeu. Qual a função do sono REM da segunda metade da noite? É esse sono que vai te preparar para o aprendizado do dia seguinte. Então, se no dia anterior do teu aprendizado você dormiu mal, teu aprendizado vai ser pior. E se no dia que você aprendeu você dormir mal, você não consolida nada do aprendizado. Você entende como o sono é importante, como passar por todas as fases do sono é importante? Tudo isso é fundamental para você ter uma ótima memória. Sem você passar por todas as fases, por isso eu fiz questão de te explicar cada fase, você não vai consolidar a memória. Não adianta você dormir 6 horas por noite, você tem que dormir pelo menos 7 horas por noite para poder consolidar, apertar o botão de salvar do que você aprendeu. Bom, espero que você tenha entendido e eu tenha colocado essa minhoquinha na tua cabeça de quantas horas você tem que dormir.
da importância do sono e como o sono age na tua memória. O quanto é fundamental que você tenha esse pilar. Não é nem esse pilar. O sono não é um pilar, não. O sono é a fundação da tua saúde.